Boa noite, igreja. Quero saudá-los com a paz de Jesus. Nosso pastor hoje, enviamos ele para abençoar outra comunidade. E ele deixou a gente com essa, não difícil, mas honrosa missão de trazer uma palavra para a igreja. Amém? Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Atos, capítulo 6. Vamos dar continuidade à nossa série de pregações em Atos. Está ali no telão também. Convido-os para ler comigo. Atos capítulo 6, versículo 1, do 1 ao 7. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a ele esta tarefa, e nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava e crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também grande número de sacerdotes obedecia à fé. Pai Santo, esta é a Tua palavra. Te pedimos, Senhor, nos dá o entendimento, nos dá a instrução, Senhor. Nos mostra, Senhor, a lâmpada que é e que ilumina o nosso caminho, Pai. Te pedimos nessa noite que haja renovação das nossas mentes, que nosso coração se aqueça, Senhor, e que nós saímos daqui desejosos de anunciar que Tu enviou Teu Filho ao mundo para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tenha a vida eterna. Amém, irmãos. Estamos chegando aqui, no capítulo 6 de Atos. A igreja está passando por uma transformação. Aquilo que antes eram apenas 12, ou em outros trechos dos evangelhos dizem que eram 70, agora a palavra vai nos dizer que ela aumentou em muito o seu número. Nós já vimos de tudo aqui. Nós já vimos o Pentecoste, nós já vimos os apóstolos serem açoitados, nós já vimos muitas coisas acontecerem. E uma dessas coisas é que existia uma voz permeando a igreja. Que voz é essa? Bom, vamos trazer o contexto aqui. Capítulo 6, começa o versículo 1 dizendo que naqueles dias, que dias eram esses? Então a gente volta um pouquinho para a pregação da semana passada e a gente vai ver que no capítulo 6, versículo 41, diz que os apóstolos tinham sido açoitados e que eles tinham se alegrado muito por serem dignos de receberem humilhação por causa da palavra. Então vai dizer o quê? Vai dizer que eles andavam no templo e de casa em casa anunciando e ensinando, anunciando o evangelho. E vai dizer que nesses dias o número de discípulos aumenta. Se nós formos ver Atos capítulo 4, um pouquinho antes, versículos 18 e 19, se você gosta de anotar, vai dizer que os apóstolos estão diante dos sacerdotes, e os sacerdotes dizem o seguinte para os apóstolos: não ensinem em nome de Jesus, não preguem, não anunciem. E aí a gente ouviu também nas mensagens anteriores que Pedro se levanta com ousadia e diz: o que é conveniente a nós? Obedecer aos homens ou obedecer a Deus? Então eles saem dali e continuam anunciando o evangelho. Agora, Atos capítulo 5, versículo 40, vai dizer que eles são açoitados.
e novamente uma voz se levanta e diz: não anunciem em nome de Jesus, não preguem em nome de Jesus, não anunciem o Evangelho. Então, o que eles fazem? Saem dali e fazem o quê? Anunciam o Evangelho. Então, a gente vê, entrando no capítulo 6, que os discípulos continuam anunciando o Evangelho no templo, de casa em casa, e que o número de discípulos aumenta. E é interessante que a palavra de Deus, ela inicia o trecho dizendo que aumenta o número de discípulos. Não é o número de curiosos. Quando Jesus está anunciando, pregando às multidões, é muito clara a distinção entre discípulos e multidão. Então, aquilo que antes eram 12, no Pentecoste eram 120, aqui o número já está exorbitante. Se a gente for ver, na primeira pregação de Pedro, quantos convertidos são? 3.000. Segundo culto, o que acontece? Mais 5.000. Então, a gente tem uma igreja, imagina, Fé e Vida, 120 pessoas. Acontece um culto, do nada, tem 3.000 pessoas aqui. Próximo domingo, a gente vem aqui, a gente louva, o pastor Adam prega, e mais 5.000 pessoas se convertem. Então, o que acontece aqui? A igreja passa por uma transformação, um crescimento muito rápido. E com todo o crescimento de igreja, vai surgir alguns desafios. E eu queria conversar com você um pouquinho nessa noite sobre esses desafios da igreja que cresce. Amém? Então, nós temos aqui duas vozes falando para a igreja. A primeira voz é: não anuncie. A segunda voz que os discípulos e os apóstolos têm muito em sua mente é a voz de Jesus, dizendo o quê? Lembra lá em Mateus, capítulo 28, versículo 19, que Jesus diz o quê? Ide por todo mundo, pregai, anunciai o evangelho e fazei o quê? Discípulos. Então, aqui nós vemos os apóstolos cumprindo a missão de fazer o quê? Discípulos. Então, nesses dias, cresce o número de discípulos. E quem são os discípulos? Os discípulos aqui, meus irmãos, discípulos, se nós formos ver a raiz da palavra, significa simplesmente aprendiz, aquele que aprende. Mas na prática, quem são esses discípulos? Discípulo aqui é alguém que largou tudo. É alguém que largou tudo. Você lembra o exemplo de Levi? Levi, ou Mateus, estava coletando impostos, Jesus passa, isso aí está em Lucas capítulo 6, versículo 28. Vai passar, Jesus passa pela coletoria, isso aí. Passa por esse lugar, encontra Levi e diz: siga-me. Então o versículo vai dizer que Levi largou tudo e o seguiu. Também quando Jesus passa por Pedro e seu irmão André, eles pescando com as redes e diz: sigam-me. O que eles fazem? Deixando as redes, o seguiram. Então o discípulo aqui de Jesus é alguém que deixou tudo. É alguém que abriu mão da sua própria vida. É alguém que abriu mão daquilo que estava fazendo, daquilo que era o seu ganha-pão, como é o caso de Levi, e está seguindo Jesus. E aí, lembra o que Jesus diz quando ele diz assim: se alguém quer vir após mim, o quê? Negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Então, o discípulo aqui, ele tem peso, essa palavra. Essa palavra aqui, ela não é um simples membro de igreja, é alguém que deixou tudo, é alguém que viu seu mestre sendo crucificado, viu aqueles que eram discípulos, agora ordenado apóstolo, viu eles sendo açoitados em praça pública. Então, mesmo diante dessas adversidades, o que acontece? Cresce o número de discípulos. E crescendo o número de discípulos, nós temos um desafio aqui no versículo 1. Vamos ler comigo? Versículo 1 vai dizer o seguinte: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Então, o que ocorre aqui? Ocorre, primeira coisa, uma divisão. O texto é bem claro em dizer, existem dois grupos de pessoas na igreja. Uns são o quê? Os judeus de fala grega. Algumas bíblias vão dizer judeus helenistas. Outras versões vão dizer que são judeus que não nasceram em Israel.
mas tem descendência. Então, o que ocorre? Uma separação. Judeus raiz, que nasceram em Israel, e judeus helenistas, que tinham fala grega. E o que acontece? Ocorre um senso de injustiça no meio dos judeus de fala grega, porque eles dizem assim, ó, o pessoal está vindo aqui, está deixando todas as posses diante de vocês. E nós estamos vivendo em comunidade, nós estamos repartindo o pão todos os dias. Tudo que nós tínhamos, nós entregamos aos pés dos apóstolos, e os apóstolos estão fazendo a distribuição. Mas o nosso povo aqui, nós que somos de fala grega, estamos sendo esquecidos. Vocês estão deixando as nossas viúvas para trás. Então, meus irmãos, um primeiro desafio aqui é que surge uma murmuração dentro da igreja. E, irmão, quando essa murmuração não é tratada de forma correta, ela pode haver divisão. Repare bem aqui que a reclamação desse povo não é quanto à teologia. Eles não estão, vocês creem que a salvação é por modo preveniente. A gente crê que a salvação ela já foi escolhida por Deus. Não, não é isso. É porque questões administrativas. Então, a gente tem esse primeiro desafio na igreja. Irmãos, aqui quase se forma duas igrejas. A igreja evangélica helenista e a igreja evangélica israelita. Né? Quase acontece isso. E é interessante a gente ver sobre isso, né? O povo aqui falando das viúvas. Porque se nós formos avaliar a palavra de Deus como um todo, a gente vai ver qual é a mentalidade da igreja apostólica dos primeiros séculos, que é o quê? Você vai lembrar em Deuteronômio que ele diz o seguinte, Deuteronômio 10:18 diz o seguinte, que Deus defende a causa do órfão e da viúva, ama o estrangeiro e dá-lhe alimento e roupa. Então, esses ensinamentos da lei estão frescos na cabeça dos apóstolos. Outro texto também que é muito interessante de a gente observar, que é Isaías 1:17, que diz o seguinte, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão e lutem pelo direito do órfão e defendam a causa da viúva. Então a gente vê na palavra de Deus, não só que o evangelho é mera filosofia, mas é ação. Não é mera historinha, não. É evangelho que toca a nossa mente, mas transborda pelas nossas mãos. Fazem os discípulos não somente anunciarem em nome de Cristo, mas fazem eles trabalharem em prol daqueles a quem a palavra diz que são os necessitados. E nós vemos isso também muito forte em Tiago 1:27, onde ele vai falar sobre a verdadeira religião. Qual que é a verdadeira religião? Ele diz o seguinte, a verdadeira religião, a religião pura, imaculada é esta, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. Então, olha só a mentalidade que os apóstolos aqui tinham. Uma mentalidade de o quê? De cuidado. Uma mentalidade de atender às necessidades daquele que precisa. Então, temos aqui um primeiro desafio da igreja. Uma murmuração que poderia levar à divisão. Então, pensando nisso, nós temos um segundo desafio aqui para a igreja, que é o desafio da prioridade. Eu queria ler com você o versículo 2 até o 4. Vamos lá? Por isso, os 12 reuniram os discípulos e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Então, olha só, os apóstolos aqui não estão dizendo que servir às mesas, distribuir comida, distribuir cesta básica, é algo inferior. Mas eles estão dizendo o seguinte, antes nós éramos 120, agora nós já passamos de 10.000, mas continuam sendo os mesmos 12 que fazem tudo, pregam a palavra, são açoitados, distribuem a comida, e eles estão dizendo o quê? Fazendo isso nós estamos negligenciando algo que é muito importante. O que eles estão negligenciando? O ministério da palavra.
Então aqui nós vemos que a igreja enfrenta o desafio do quê? O que é prioridade para a nossa comunidade? Qual é a prioridade? Então a gente vê os apóstolos dizendo o seguinte: nós vamos nos dedicar ao quê? À oração. Então a primeira prioridade da igreja é o quê? Oração. Isso aqui, meus irmãos, a gente não pode achar que foi da cabeça dos apóstolos, não. Eles têm muito em mente aquilo que Jesus disse. Sobre o quê? Sobre a identidade da igreja. Como a igreja é conhecida? Qual é o DNA? O que corre nas veias da igreja? Jesus diz o quê? Que a minha casa seria chamada casa de oração. Jesus, citando Isaías 57, diz: e a minha casa será conhecida como casa de oração, casa de encontro, casa de relacionamento com Deus. Então os apóstolos têm isso em mente. Vamos priorizar. Qual é a principal atividade da igreja? O quê? Oração. E aí, meus irmãos, é interessante, né? Porque os discípulos, eles estão trabalhando, eles estão servindo, eles estão pregando. Lembro de João Calvino, que ele fala a seguinte frase: a igreja não cresce por poder humano, mas pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Martim Lutero também, em seus sermões no Evangelho de João, diz o seguinte: que plantar igreja não é obra nossa, mas de Deus. Nossa tarefa é pregar. O crescimento pertence a Ele. Então aqui nós vemos os apóstolos descobrindo, nós estamos crescendo, mas precisamos ter a prioridade, porque isso aqui só cresceu porque nós nos reunimos em oração. Antes do Pentecoste, antes das línguas repartidas, antes dos 3.000 convertidos, antes dos 5.000 convertidos, houve o quê? Oração. Era mandato de Jesus. Se reúnam em Jerusalém, busquem o Espírito Santo. Era o mandato de Jesus. Então aqui nós temos a primeira prioridade da igreja, que é a oração, a sua identidade. Segunda prioridade da igreja, que os apóstolos vão dizer aqui, é o quê? O ministério da palavra. Por que o ministério da palavra, né, irmãos? Isso aqui, meus irmãos, é o centro de toda a comunidade, de toda a igreja. Uma igreja sentada na palavra é uma igreja que cresce, mas cresce pelo agir de Deus. Por quê? Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação. 1 Coríntios 1,18 vai dizer que foi por meio da loucura da pregação que Deus salva aqueles que creem. Ou seja, não é pelo meu bom testemunho, não é por aquilo que a gente faz, não é por pagar as contas certinho, não é, meus irmãos, por ter uma família linda, é pelo quê? Jesus salva pelo quê? Pela pregação. Então os apóstolos estão dizendo aqui o seguinte: nós estamos negligenciando a pregação. Nós precisamos botar prioridade. Então vamos orar, nos encher e nos dedicaremos ao estudo. Outro desafio aqui que a igreja enfrenta é o desafio de delegar. Delegar e a quem delegar. Por quê? Porque nós vemos os apóstolos aqui fazendo tudo. Nós vemos os apóstolos aqui distribuindo comida, nós vemos os apóstolos aqui servindo as mesas, pregando, orando, sendo interrogados no sinédrio. Então, os apóstolos aqui, eles têm um desafio. Nós temos muitas tarefas, estamos sobrecarregados e precisamos o quê? Delegar. Mas quem nós vamos escolher? Então, vai dizer o texto que os apóstolos dão uma ideia. Escolham 7 homens, e esses 7 homens precisam ter o quê? Primeira coisa, bom testemunho. 1 Timóteo 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 7, diz o seguinte, falando sobre os bispos e os diáconos, diz o seguinte, que ele deve ter boa reputação entre os de fora, para que não caia em descrédito. O que é isso aqui, meus irmãos, a boa reputação? É que em anunciando o evangelho, aqueles que te conhecem de fora, não digam assim, ele anuncia com a boca, mas a vida dele não bate. A gente vai olhar como se fosse no espelho e não é a mesma coisa. O desenho é um e
que a imagem é outra. A foto é uma, mas a realidade é outra. Que nem a gente no Instagram, né, irmãos? As nossas fotos são bonitas. Ao vivo não é tanto assim, né? Então é o que, meus irmãos? É que em anunciando o Evangelho, não pareça que a gente não acredita naquilo que fala. Por isso aqui, essas pessoas que servem na igreja, estes homens que estão sendo escolhidos para ajudar, eles precisam ter o quê? Boa reputação, para não cair em descrédito, nem na cilada do diabo. Segunda característica da pessoa a quem a gente vai escolher para a nossa comunidade para servir é o quê? Cheia do Espírito Santo. Nós iniciamos hoje a leitura do culto em Lucas, capítulo 11, do 1 ao 13, e a gente vai ver o seguinte, que aqui, meus irmãos, está a única coisa que Jesus diz assim, ó, isso aqui é certeza que se você pedir, você vai receber. Você pode pedir qualquer outra coisa, Tiago vai dizer lá, ó, talvez você não receba porque você está pedindo para gastar com seus próprios desejos, próprios prazeres. Mas aqui, meus irmãos, a gente tem um cheque em branco. Lembra lá no versículo 9 do capítulo 11, ele diz assim, ó, peçam e lhes será dado, busquem e vocês encontrarão, batam e a porta será aberta. Parece que Jesus está dizendo assim, ó, eu posso pedir qualquer coisa, insistir, é certeza que Jesus vai nos dar. É certeza que o Pai vai nos dar. Só que aí, meus irmãos, versículo 13 vai dizer o seguinte, que nós, apesar de sermos maus, damos coisas boas aos nossos filhos. Tanto mais o Pai que está no céu dará o quê? O Espírito Santo a quem pedir. Então aqui nós vemos que a pessoa que está sendo escolhida para servir, está sendo escolhida para trabalhar no corpo, ela precisa ser o quê? Ter bom testemunho e ser cheia do Espírito Santo. Por que ser cheio do Espírito Santo, meu irmão? Atos, algumas pregações atrás, capítulo 4, versículo 31, vai dizer o seguinte, os discípulos estão reunidos, e diz o seguinte, que depois de orarem, tremeu o lugar. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Então, qual a função dessa pessoa que serve ser cheia do Espírito Santo? Para quê? Para anunciar com ousadia, anunciar com coragem, anunciar crendo naquilo que está falando. Essa é a função do porquê ser cheio do Espírito Santo. A outra função que nós vemos aqui, ou melhor, a outra característica da pessoa a quem a igreja aqui está delegando as tarefas é o quê? Ser cheia de sabedoria. Por que ser cheia de sabedoria, meus irmãos? Porque aqui a tarefa não é simplesmente distribuir comida. A tarefa aqui dos diáconos, né, outras versões vai ter lá o início, lá, a escolha dos diáconos. Né? A escolha dos diáconos aqui, a função deles não é simplesmente distribuir comida. A função deles aqui é ir de casa em casa. É ir descobrir quais são as necessidades do povo da igreja, dos irmãos. E ir adentrando na casa dos irmãos, meu amigo, a gente vai encontrar o quê? Problema. Adentrando na casa, no íntimo das pessoas, você vai ver a necessidade. E eu não digo só de comida. Você vai ver necessidade espiritual. Você vai ver uma necessidade emocional. É por isso que aqui, os apóstolos estão dizendo que essa pessoa precisa ter o quê? Sabedoria. Para não chegar lá e começar a falar abobrinha. Para não chegar na casa de alguém que está passando necessidade, que está desempregado, e dizer assim, é porque você não dizima. Não pode ser uma pessoa assim. E é interessante, quando a gente vai olhar para as Escrituras, quando ela fala sobre sabedoria, Provérbios 9 e 10, se você estiver anotando, vai dizer o seguinte, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Jó 28 vai dizer o seguinte, que no temor do Senhor está a sabedoria. Então, o que é a sabedoria? Aqui o texto está dizendo que sabedoria é temor.
Sabedoria é cuidado onde você vai pisar. Cuidado com o que você vai falar. Tema a Deus. Cuide, porque a vida a quem você está falando, a quem você está cuidando, é preciosa aos olhos de Deus. Esse é o sentido. Então, meus irmãos, em Tiago também. Tiago é uma carta fantástica, tem tudo lá. Vai dizer o seguinte, que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente. Então aqui nós temos 2 cheques em brancos de Deus. Peça o Espírito Santo que você vai receber e peça sabedoria que Jesus também vai te dar. E não só te dá, vai te dar generosamente. Então, o discípulo aqui que está sendo escolhido para servir, ele tem o quê? Bom testemunho, é cheio do Espírito e é cheio de sabedoria. E aí, meus irmãos, nós vamos ir para o versículo 5. Vai ser uma pregação rápida para não tomar muito tempo dos irmãos. Versículo 5 vai dizer o seguinte, que tal proposta agradou a todos. Então, escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Felipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau. Olha a sabedoria da igreja primitiva. Você viu algum nome judeu aqui? Tem algum nome israelita? Inclusive vai dizer que o último veio de Antioquia. Então olha só, existe um problema com os judeus de fala grega. Então quem a gente vai escolher para resolver esse problema? Judeus de fala grega. E não são qualquer pessoas. Vai dizer que Estevão era o quê? Cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Estevão é um personagem que nós veremos muito ainda nos próximos sermões. Então vai dizer o quê? Que impuseram as mãos. Impuseram as mãos, meus irmãos, não está falando de transferência de unção, né? Como alguns pregam. Está falando o quê? De ordenação. Está falando de confirmação. Está falando de que, aqui são homens a quem nós depositamos nossa confiança para tal tarefa. Por isso, é necessário, meus irmãos, que a igreja participe nessas decisões. É necessário que a proposta seja agradável a todos. É necessário que os irmãos concordem. E é necessário que o quê? Que os presbíteros, os líderes, no caso aqui os apóstolos, imponham as mãos, confirmem, entreguem a Deus essas pessoas. E temos como resultado, meus irmãos, da escolha dessas pessoas que servem, o quê? Versículo 7 vai dizer o seguinte, que assim a palavra de Deus se espalhava e crescia rapidamente o número de discípulos. Então nós vemos o quê? Uma igreja que enfrenta desafios de uma quase divisão, uma igreja que age rápido, reconhecendo as prioridades, oração, palavra, reconhecendo que precisa de ajuda. Eu acredito que aqui deva ter alguns irmãos que sabem o que é uma igreja onde o pastor faz tudo. Onde o pastor fica no slide, arruma o som, canta, prega, fecha a porta e arruma as cadeiras. Acho que alguém já participou de uma igreja assim, né? Ou fui só eu? Irmãos, é muito importante nós termos pessoas que se engajem. É muito importante nós termos pessoas que participem do corpo. É muito importante nós termos pessoas que priorizem o quê? Junto com a igreja, oração. Que priorizem junto com a igreja a palavra, o estudo, o anúncio. Importante termos pessoas cheias do Espírito. Porque, meus irmãos, aqui como nós vemos, não era só na igreja que eles anunciavam. Era o quê? Versículo 42 do capítulo 5 diz o quê? Que de casa em casa. Meus irmãos, isso aqui está falando de vida. É por isso que nós temos culto só no domingo. Para que você, indo pelo caminho, anuncie. Para que você, indo, caminhando, vivendo, trabalhando, anuncie.
Por isso que nós oramos para que todos nós tenhamos o quê? Bom testemunho. Para que quando nós anunciarmos com a nossa boca, não venhamos cair em descrédito. É por isso que nós precisamos ter sabedoria. Para não machucar aqueles que já estão muito machucados. Meus irmãos, no mundo há muita dor. Quando você começa a conversar com as pessoas do seu trabalho, e a fundo, você vai ver, meu amigo, que tem dor. Eu nunca vou esquecer de um fato que aconteceu quando nós trabalhávamos com jovens, e eu não estava nesse dia, mas fiquei sabendo por um outro irmão que era diácono, estava orando com uma criança. Isso aqui é forte, meus irmãos. Olha só como a gente precisa ter sabedoria. A ministração do irmão era o seguinte: entregue o seu sonho a Deus. Os seus sonhos, para crianças, né? Abra mão do seu sonho para viver o sonho de Deus. E aí, sabe o que aconteceu? Ele começou a perguntar qual que era o sonho das crianças. Sabe o que era o sonho de uma criança? Que o pai parasse de bater na mãe. E aí, meus irmãos, precisamos ter sabedoria ou não precisamos? Precisamos ser cheios do Espírito ou não precisamos? Que o Senhor nos encha de sabedoria e do seu Espírito. Meus irmãos, fazer igreja é um trabalho de todos nós. Os discípulos aqui, os apóstolos, não estão dizendo que servir é inferior a pregar. Eles não estão dizendo que receber alguém na porta ali é inferior a pregar. Não. Eles estão dizendo que o quê? Nós estamos negligenciando. Por isso que na igreja nós delegamos tarefas. Nós delegamos funções. E nós precisamos de gente para trabalhar. Lembra quando Jesus disse: a ceifa está pronta, os campos estão brancos, está pronto para a colheita. O que falta? Trabalhadores. Por isso, orem ao Pai para que envie os trabalhadores. E olha só, ele fala isso para os discípulos. Então, os discípulos orando, Pai, envia os trabalhadores. Quem que Deus envia? Os discípulos. Meu irmão, nós podemos ser a resposta da nossa própria oração. Amém? O texto nos mostra que o Evangelho transforma nossos pensamentos, nossa mente. Romanos 12, 2 vai dizer o quê? Sejais transformados pela renovação e não se amoldem conforme o mundo. Está falando o quê? A palavra no original aqui é metanoia, mudança de mente, mudança de mentalidade. O Evangelho causa isso em nossas vidas. Nós precisamos disso, meu irmão. Esse Evangelho que causou transformação nas nossas vidas precisa ser o quê? Aquecido em nosso coração por meio da oração, por meio do Espírito Santo. Mas ele também precisa transbordar nas nossas mãos por meio do serviço, por meio do cuidado. Meus irmãos, esta é a mensagem, o trecho é curto. Meu intuito aqui é que nós saiamos daqui com o coração desejoso de anunciar ao mundo que Deus entregou seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que esse Evangelho, meus irmãos, tocou a nossa mente, aqueceu o nosso coração, transformou a nossa vida. Que esse rio que Jesus fala, que fluiriam do nosso interior, toque a vida dos outros. Precisamos disso, meus irmãos. Precisamos de quê? De oração, precisamos do Espírito, precisamos de sabedoria. Precisamos de bom testemunho. Para quê? Para não agir com injustiça, não agirmos com imparcialidade, não agirmos de modo como Jesus não agiria. Amém? Queria te convidar a orar. Pai Santo, nós te agradecemos por Tua palavra, Senhor. Por Tua palavra, Deus, que é a espada de dois gumes, capaz de penetrar nossa alma, nosso espírito. Capaz, Senhor, de dividir os nossos pensamentos, Senhor. Capaz, Senhor, de causar uma revolução na nossa vida, Senhor. É sobre isso que nós estamos falando dia após dia, Senhor. Que o Teu Evangelho, Deus, ele causa
metanoia, causa transformação em nossas vidas, e nós ansiamos cada vez mais por isso, Jesus. Necessitamos do Teu Espírito, por isso, Pai, nós pedimos, dá-nos mais do Teu Espírito. Enche-nos do Teu Espírito. Enche-nos, Senhor, de sabedoria, para que possamos, Deus, ser bom testemunho, não só para com os de dentro, mas também para com os de fora. Nossa oração nessa noite, Senhor, é: transborda em nós, Deus, transborda em nós a Tua vida. Vemos aqui, Senhor, no texto que a palavra aumentava, crescia. Nós não podemos esquecer, Deus, que Tu é a palavra, Tu é o verbo que se fez carne. Tu é a palavra, Senhor, que fez a nossa vida reviver, Senhor. Estávamos mortos e Tu brilhou a Tua luz, Deus. Tu brilhou a Tua luz, Jesus. Por isso te pedimos que em nós e através de nós a Tua palavra possa crescer, que a nossa comunidade possa aumentar, Senhor, com discípulos, pessoas, Senhor, que tiveram mudança total de vida, Senhor. Queremos ser discípulos assim como os discípulos aqui de Atos, Deus. Largamos tudo por Ti. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém.